Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Quando a gente que é leigo pensa, nossa, qual será que é o aeroporto mais movimentado do mundo, né? A gente, sei lá, imagina que pode ser de Nova York, algum na China, no Japão, mas não é. Se você pesquisar, você vai ver que o aeroporto mais movimentado do mundo desde 1998 é o da cidade de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Eu não conheço Atlanta, mas eu já pousei naquele aeroporto mais de uma vez, indo do Brasil para os Estados Unidos ou fazendo voos internos, tá? A história de sucesso econômico de Atlanta, com tantas empresas negras e eventos culturais, por exemplo, se você pegar a nova versão da novela Dinastia, Dynasty, se passa em Atlanta. Eu acho que o Elton John e a Whitney Houston moraram né, em Atlanta, não sei se o Elton ainda mora lá. Enfim, essa história de sucesso, de integração racial, começou nos anos 60 e nos anos 70, que tinha até um slogan que a cidade era ocupada demais para odiar. Tá? Nos anos 70, inclusive, tinha um monte de. Começaram a aparecer um monte de negócios, o centro da cidade dominado por homens de negócios negros, então havia todo um movimento de marketing para deixar Atlanta como se fosse uma meca de integração social. Para se ter uma ideia, o primeiro prefeito negro de uma grande cidade do sul foi em Atlanta nos anos 70, tá? Só que olha só a história que conta esse documentário que tem aqui na HBO Max, que diz que foi tema da segunda temporada do Mindhunter da Netflix. Só que Mindhunter é uma série que eu não segui. O documentário está em inglês, pelo menos o título aqui no meu aplicativo da HBO Max está em inglês. Atlanta's Missing and Murdered. Então, os desaparecidos e assassinados de Atlanta, a cidade, as crianças perdidas. The Lost Children. Entre 1979 e 1981, 30, é isso mesmo, 30 crianças e adolescentes negros, sem exceção, foram mortos em Atlanta. Esse documentário, que é assim, típico da HBO, né? São 5 episódios de 1 hora, só que esse eu não achei perda de tempo. Teve um outro que eu discuti aqui há alguns dias, esqueci o nome, me enjoou. Esse não, esse eu achei essencial, muito bom. Houve esse monte de assassinatos. Para vocês terem uma ideia, para se criar uma força policial, para começar a investigar esses assassinatos, né? Ou seja, para que parece que tem uma ligação entre esses assassinatos. Precisou que 9 crianças fossem mortas, tá? E aí eles acharam um culpado lá, um tal de Wayne Williams, que ele foi culpado por tô falando que morreram e desapareceram 30 negros, 30 crianças, adolescentes e jovens negros. Esse Williams foi culpado por 2 dos crimes, conseguiram ligá-lo por evidências que você vai ver no documentário, que são apenas circunstanciais, a mais uns 8, e dali a 2 dias fecharam o caso. Ou seja, dá uma ideia de que a justiça não trabalhou direito. E o documentário faz um bom serviço nisso, em vários aspectos, né? Levanta um monte de teorias de conspiração que realmente aconteceram, porque aí a comunidade ficou. Pode ser que estão pegando para testar para drogas, para alguma coisa, sabe? Nossa, que gente louca. Não, para testar sífilis, a vacina, o remédio contra sífilis, isso é historicamente provado. Eles usaram negros. Então, várias coisas as pessoas tinham razão. Só que também virou um circo. Antes de continuar a falar sobre esse documentário, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço muito. O documentário, ele dá, assim, ele não faz aquelas reconstituições.
Ele mostra imagens da época, fotos horríveis de crianças mortas, podres já, e a força das mães, as mães e a comunidade negra se juntando, inclusive para formar movimentos de vigilantes. E aquilo virou um circo, e você percebe muito que mesmo que o Williams possa ter cometido um ou outro dos crimes, tem muita gente que até hoje acredita que ele é só um bode expiatório, porque o prefeito era negro, o chefe de polícia era negro, aí pegavam um cara negro também para fechar o círculo. Você vai ver um monte de gente que até hoje não acredita que ele é o culpado e ele está na cadeia até hoje, ou que possa ter havido vários culpados, porque você vai aprendendo não só que a investigação foi muito em cima de provas circunstanciais, mas ao longo do tempo foram aparecendo linhas investigativas que não foram seguidas e das quais o FBI destruiu provas, né? Porque aí o documentário é muito esperto, fala do glamour de Atlanta, mas fala 15 minutos que você andasse de carro depois, você já ia ver um território totalmente dominado pela Ku Klux Klan, com bandeira confederada, policiais que pertenciam ao Ku Klux Klan, que levavam no seu locker, né, no seu armário, deixavam o uniforme da clã para depois ir para a reunião. E você vai aprender coisas do tipo, nos anos 60, 70, policiais negros começaram a ser admitidos na força policial. Só que eles não podiam prender brancos. Então é assim, o documentário ele vai colocando, ele não é feito para discutir quem são os culpados, porque a polícia ou não quis, que é o mais provável, por razões político-econômicas, sociais, e você vai ver todo o circo em torno disso. Foi até médium lá na época, e prometendo que não haveria mais crimes, porque agora ela estava lá. Claro que houve, né? Essas coisas não são de verdade, né? Então, e você vai ver, por outro lado, como que a comunidade negra, especialmente as mães, se uniram nesses 40 anos, porque eu estou dizendo de crimes que foram entre 79 até 81, e ainda vociferam, ainda brigam para ver se acham culpados. O mote, né, o começo do documentário é que em 2019 a prefeita e a chefa de polícia de Atlanta reabriram o caso. Só que muita prova já foi destruída, muita coisa. Você chega a algumas conclusões, porque eu não vou contar, não vou dar spoiler, mas os crimes pararam, mas foi por um conjunto de coisas que aconteceram. Então, a teoria de que esse cara possa não ter sido culpado de todos os crimes ou de nenhum é muito grande. Só que o que importa mesmo no documentário, como eu falei, é mostrar como que aquilo é racismo estrutural e foram, né, e ainda interesse econômico, interesse político, né, de não deixar a imagem de Atlanta ser detonada, mas foi, né? Você vai ver lá que aparece o Reagan, o Michael Jackson foi para a cidade, o Bush, né, que então era vice do Reagan, foi para lá. O FBI destinou milhões para investigar, só que daí você vai descobrindo depois que falam do julgamento do cara, porque não é estranho, ele é acusado de 2 crimes de adultos, e aí os outros, imediatamente, todos os outros casos são fechados. E aí começa a falar de círculo de pedofilia que agia, de planos de um setor que achava a clã leve demais, e nada disso foi aprofundado. Então você vê que tem coisa muito pesada nesse caso, que provavelmente jamais será esclarecido, porque muita gente
Mas sim, você vai ter um monte de entrevistas, né? São 5 horas praticamente de documentário, imagens de época. Geralmente, a maior parte das autoridades concorda com o que acontece com... Não, nós fizemos o trabalho direitinho, só que você vai ver que algumas não. Mas a comunidade, de forma geral, não acredita que o Williams matou todas aquelas crianças. E tem gente que acredita que ele não matou nenhum. Enfim, é um documentário muito interessante. Se você não quer, desde que você entenda, assim, neste documentário não é importante, quer dizer, seria ideal, né? Mas isso não aconteceu na vida real. Não é importante descobrir quem foi. Isso são crianças, né, há 40 anos, como eu falei, provavelmente não vai haver provas. Mas você vai ver como que está na cara que houve uma cobertura, que houve um acobertamento de gente poderosa, provavelmente de gente branca, mas auxiliado por negros também. Enfim, é um grande quebra-cabeças, triste, triste, mas muito interessante que tem lá na HBO Max. Tchau!